pessoal, tudo bem? Então, estamos começando mais uma live, hoje com a Karina Brendler. Vamos esperar aqui o pessoal se conectar, né? A Karina também daqui a pouco vai entrar aqui para conversar com a gente. E é isso, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre customização, o poder da transformação das peças. Já vi que a Karina entrou aqui, já vou incluir ela na nossa conversa para a gente começar a nossa live de hoje. Oi, Ká, Oi, Mi! tudo bom? Tudo bom? Com saudade? Pois é, como é que tu tá? Tudo bem por aí? Tudo bem? Tá na avó? É, tá em Juí, né? Eu tenho visto as fotinhos. Ai, a Vanessa! A galera já tá entrando aqui, já tem pessoal que tá entrando. Ah, ó, a Vanessa Falcão, tem uma galera que já entrou também, que eu sou meio cegueta, não enxergo os nomes de todos. Mas então, Ká, muito bem-vinda, tô muito feliz de ter você hoje aqui com a gente. A Ká é uma parceirona do Me Empresta desde o começo, né, Ká? Eu tô tendo a felicidade nessas lives aqui de contar com parcerias muito antigas, assim, de muito tempo, de pessoas que me ajudaram a construir esse negócio, né, que me ajudaram a solidificar essa ideia e também a redesenhar esses novos formatos. A Ká, com certeza, é uma dessas pessoas, né, que tem sempre me dado dicas e a gente sempre conversou muito sobre essa ideia do Me Empresta. Eu sei que ela é uma baita de uma apoiadora, que acredita muito na ideia. E eu fico muito feliz que hoje ela está aqui para conversar um pouco com a gente sobre tantas coisas que a gente tem para falar, né, Ká? Sobre customização, sobre o mercado de luxo e a sustentabilidade. Quando eu pensei nesse tema, a Karina foi a primeira pessoa, assim, não poderia ser outra, porque ela faz um trabalho muito legal nesse sentido, assim, de transformar o luxo, né, em algo sustentável, que é muito difícil, né, da gente correlacionar, fazer a relação entre essas coisas, né. E hoje a gente vai poder conversar um pouco aqui com a Kai, entender um pouco como ela faz esse trabalho tão legal, através da customização, né, Kai, da transformação das peças. Mas eu queria que tu te apresentasse um pouquinho para o pessoal que não te conhece poder te conhecer, falasse um pouquinho de ti, do teu trabalho, e da tua relação com a moda sustentável. Eu sou a Karina Brendler, como vocês podem ver. Eu trabalho com moda sustentável já faz alguns anos. E tudo começou quando eu estava na faculdade. Eu comecei a ver o quanto poluente, né? E a quantidade de roupas que iam fora, a questão toda do fast fashion, do consumo desenfreado, isso tudo começou a me incomodar muito. E era uma angústia assim, constante. E eu fiquei pensando o que eu posso fazer para fazer moda, que é o que eu gosto, sem contribuir para esse tipo de processo. Aí veio a ideia dos retalhos e de fazer roupa de retalho. Eu fiz meu trabalho de conclusão desse jeito. E foi muito legal, assim, o resultado ficou bonito, que era o objetivo principal. Eu queria mostrar que dava para fazer e que dava para vender, não era algo só fazer por fazer ou reaproveitar por reaproveitar. E depois disso eu criei coragem, abri a marca e comecei a me especializar em vestidos de festa, né? Já fiz desde roupa de biquíni, de roupa de dia, de roupa de fitness. E daí eu fui terminando nos vestidos de festa. E, na verdade, eu resolvi me especializar nisso justamente porque é uma coisa que os tecidos são nobres, são roupas muito boas e geralmente as pessoas usam pouco às vezes. É uma quantidade de material muito bom que acaba não sendo usado de forma adequada. Eu estava fazendo um ajustezinho aqui no meu celular, só para conseguir te ver melhor. E Pode daí eu continuar. E daí, como as clientes começaram a gostar da ideia, aceitar, me trazer peças, então, assim, as coisas foram se encaminhando para que isso desse certo. Eu acho que, principalmente, o apoio das clientes, o apoio da mídia foi muito legal nesse meio termo. E como
é uma coisa muito nova, é tudo na base do erro dar certo, né? A gente tem que ir lá fazer, ver se vai dar certo, se não deu, faz de novo. E assim vai. Mas tu chegou a ter conta um pouquinho como é que foi essa tua experiência também do ateliê, né, Kátia? Tu chegou a ter várias pessoas trabalhando contigo e conseguiu, o que eu acho legal, assim, de falar, é que é possível a gente transformar o modelo que a gente conhece, especialmente moda festa, né? Que é um modelo de muito pouco sustentável, se a gente parar para pensar no modo geral da indústria da moda festa e do luxo, né? E que tu conseguiste realmente tornar isso um modelo de negócio, né? Trabalhar de fato com isso, né? Não ficar só na ideia, né? Tu conseguiu ter o teu ateliê, vender as tuas peças, né? E fazer com que os consumidores entendessem essa proposta. Então, fala um pouquinho como foi essa tua experiência com o ateliê, assim, como é que tu te sentiu realmente empreendendo nessa área da sustentabilidade na moda? Eu acho que tu falou uma coisa que é bem importante a gente ressaltar, que realmente é complicado algumas empresas de moda, de luxo, trabalharem com sustentabilidade, porque muitas usam, por exemplo, peles de animais, couros. E então, assim, eles estão tendo que se readaptar para ter um fornecedor certificado, para não correr risco de sofrer nenhuma acusação, enfim, e daí cair na boca da mídia, né? Porque hoje em dia as coisas correm, então eles estão tendo que tomar vários cuidados e eles estão apostando principalmente nessa coisa de fornecedor. Mas a questão de transformar as peças ainda é meio complexa, porque tu tem que pegar peça por peça, analisar o tecido, analisar os materiais, desmanchar, higienizar e ver o que tu pode fazer. Isso em grande escala ainda é complicado. E assim, tem ainda a questão da dificuldade de tu achar profissionais que consigam lidar com esse material, né? Porque uma coisa é tu produzir uma roupa da forma convencional, que tem o passo a passo, e tu segue ele e qualquer pessoa tá apta a fazer. Agora, ter esse feeling de, esse tecido dá, esse não dá, essa modelagem vai caber ou não, é um pouquinho mais difícil e tem que ter prática. Eu não acho que seja impossível, mas eu acho que é na base do erro dar certo, né? Com certeza. E eu acho que muito dentro do que a gente está falando aqui também, né? Que, tipo, já nas outras lives a gente conversou muito com as gurias sobre isso, né? Também, daqui a pouco, ter uma ótica tanto na questão do consumo, por parte do consumidor, de quem compra ou usa a peça, como por parte também de quem fabrica, de que a gente precisa trabalhar de uma forma mais slow, né? Entender que realmente num processo que seja justo em vários aspectos, desde os aspectos de produção, da questão da sustentabilidade com relação ao meio ambiente, como do aspecto do trabalho, da mão de obra, para a gente conseguir ser justo em todas essas cadeias, de fato, a gente não vai conseguir ter uma escala tão volumosa quanto é da outra forma. Mas a gente precisa entender que também é possível ter um negócio, né? E um negócio enfim, que se sustente e que gere lucro, que gere receita, mas de uma outra forma, né? São outros caminhos, eu acho, né? Acho que a questão do ateliê, agora vi tu falando, foi muito de teimosia minha, assim, de dizer, não, é isso, vai dar certo, vai acontecer com o cliente, e de bater pé, porque é uma coisa que, assim, no início tinha preconceito, tinha gente que não queria usar, por exemplo, assim, achava que o valor não condizia, porque, enfim, como é que eu vou pagar esse valor por uma roupa que foi usada, que agora está sendo transformada? Só que o fato de tu transformar uma roupa é muito mais trabalhoso, né? Exige muito mais. E tem também a questão de eu, pelo menos, quis tornar essa moda um pouco mais acessível, assim, tanto em relação a valores. Antes, é um valor justo que eu conseguia pagar os funcionários, e, ao mesmo tempo, a questão de tamanhos, assim, né? Por exemplo, assim, os desfiles que eu fiz são todos com pessoas normais, com pessoas do nosso dia a dia, não são com um padrão de beleza pré-definido, né?
Mas então, assim, se tu pudesse, sei lá, fazer uma análise sobre a questão do consumidor, tu acha que as pessoas ainda têm muito. Eu penso isso, tu sabe? A gente já conversou várias vezes sobre isso, né? Acho que as pessoas ainda precisam entender muito melhor o que representa consumir de uma marca sustentável em todos os aspectos, né? E a gente vê que as pessoas ainda, infelizmente, né, ainda não têm essa compreensão, tanto do que tu falou, da questão de que é uma roupa que dá muito mais trabalho para fazer, porque tu tá remodelando uma peça, tu tá dando uma nova, mas toda a questão que envolve da sustentabilidade, de evitar o desperdício, né, de tudo aquilo que a gente fala tanto aqui, mas que ainda parece um pouco que não toca realmente, de fato, as pessoas, né, em geral, o consumidor em geral. Não sei se durante essa tua experiência no ateliê tu também teve essa percepção. Tu acha que é um trabalho realmente da gente educar o consumidor e tudo Eu acho mais? que é questão de educar o consumidor, sim. Eu noto que as pessoas procuram muito preço, né? Porque é o que impacta a nossa vida, o nosso cotidiano. Mas eu acho que é mais questão mesmo de educação, da gente conseguir mostrar todo o processo que está por trás. Porque se as pessoas não sabem o quão poluente, o quão nociva é essa cadeia da moda, para elas não faz diferença. Tu não tá vendo o mal que tu tá causando, sabe? É uma coisa de uma certa inocência. E não dá para julgar. Eu acho que cada um também tem que fazer o que acha que é certo no seu ritmo, porque tem N formas de tu ser sustentável, né? E não Com ser certeza. sustentável. Mas eu acho que, assim, uns anos pra cá, de uns 5 anos pra cá, melhorou muito a aceitação do público, tem sido muito maior. O ateliê estava sempre cheio, tinha um monte de cliente, as gurias gostavam, indicavam, e elas tinham orgulho de vestir aquela roupa e dizer, essa roupa aqui é sustentável. E tu fica também sem peso na consciência, né? Sem culpa. Legal. Tá, e assim, na tua opinião, como é que tu acha que a indústria da moda luxo hoje, né? A tua percepção, assim, de um modo geral, como é que tu acredita que essa indústria da moda luxo e da moda festa conseguiria trabalhar seus processos para se tornar mais sustentável? Tu acha que isso é factível? Tu acha que isso realmente é possível? Ou tu acha que é uma utopia, um sonho nosso, assim, que a gente fica aqui pensando que isso vai acontecer e talvez nunca aconteça? Ou tu acha que não? Tu acha que, de fato, as indústrias vão procurar se posicionar de uma forma diferente? Assim, as indústrias com certeza estão se posicionando diferente, porque é uma coisa que o produtor está pedindo, então elas estão agindo de forma... Deixa eu só dar um parênteses aqui, ó. A Vanessa falou que tem 2 peças da Karine e ama muito. Obrigada, Vanessa, pelo comentário. E daí, eu acho que tem essa questão que eles vão ter que se reposicionar em relação à quantidade, né? Não precisa produzir tanto, de repente produzir conforme a venda, né? Primeiro vender e depois produzir. Isso é uma coisa que é viável. Eu acho que para o mercado de luxo, inclusive, até é uma coisa que dá mais a questão da exclusividade, né? Que é o que o luxo oferece, promete para o seu cliente. A questão dos fornecedores, realmente, de verificar se eles têm todos os padrões ambientais corretos, né? Também a questão de usar tecidos mais sustentáveis. Isso agora a gente tem, a tecnologia está se desenvolvendo, então rola dar prioridade para certos tipos de tecido, certos tipos de tingimento. E principalmente o mundo ideal seria se esses tecidos fossem reaproveitados, né? O mundo ideal seria isso, eu acho. Mas assim, eu noto que as clientes têm aderido muito à ideia. Tem muitas que vêm, ai, Karina, se eu te trouxer meu vestido de 15, meu vestido do debut, um vestido que era da minha mãe. E a gente consegue transformar. Eu acho que tem isso também no teu trabalho, que é muito uma relação de amor que a pessoa tem com aquela peça, que foi da avó, que foi da mãe, que usou numa ocasião que foi muito especial, e ela não quer se desfazer daquela peça, ela não quer deixar de usar aquela peça. Então, transformar essa peça significa ela conseguir continuar usando aquela peça, né? Eu acho que isso é muito legal. Manter o amor vivo. Manter o amor vivo, porque eu lembro, assim, do meu vestido que eu usei nos meus 15 anos, assim, eu tenho até hoje, a minha mãe transformou ele pra mim várias vezes. E, assim,
Mas é muito legal, porque, tipo, são peças que tu não... Eu tenho algumas peças, assim, tipo, o vestido que eu usei a primeira vez que eu saí com meu marido, sabe? Eu também, eu fiz, Ah, ele não me serve mais, mas aí eu dei vários jeitos de fazer ele continuar me servindo para continuar podendo usar, porque eu não queria me desfazer dele. Então, acho que tem isso também, né? Essa questão da roupa, ela traz, além da representação do que a gente é e do que a gente quer mostrar para o mundo, ela traz também essa representação de amor, de um momento da nossa vida. E eu acho que tu consegue, com o teu trabalho, fazer isso, eternizar esses momentos para as pessoas, né? e se tu parar pra pensar, né, o que eu faço não é algo inovador, é algo que se fazia na década de 80 e que pela questão da produção em massa e da facilidade de comprar peças novas, foi se perdendo. Então, assim, é tudo muito recente. Dá tempo, eu acho, de voltar e repensar. Uhum. Legal. E como é que tá a tua experiência agora? Tu tá morando em São Paulo, né? Ah, eu tô E eu sei, morando agora. mas assim, como é que tu enxerga, assim, não sei se tu chegou a ter tempo para conhecer um pouco do mercado da moda, comparando São Paulo com Porto Alegre, assim, e tu já teve negócio nos dois, e eu sei que tem várias pessoas aqui que eu tô vendo que estão nos assistindo que tem marca e que também estão nesse mercado da moda. O que tu vê de diferente lá em relação a nós aqui em Porto Alegre, assim? São Paulo, eu vejo que, assim, eu fiquei pouco tempo lá para conseguir ter uma noção completa, mas o que eu Uhum. achei é que Porto Alegre está bem mais avançada, ao menos esse foi o ponto de vista que eu tive, pelo Na questão da moda sustentável, tu diz. Ável, isso. Uhum. Mas tem lá muito potencial de crescimento em relação. Porque, na verdade, como é muito grande, eu acho que a galera não é tão unida. Uhum. Porto Alegre. Em Porto Alegre a gente conseguiu se unir e aí tu acaba ampliando teus horizontes, de repente tu acha que é um monte, e a gente não tem como saber quantas pessoas são lá. Uhum. Mas, ao mesmo tempo, o que eu achei de bom lá é que eles têm muitas palestras gratuitas com profissionais renomados, profissionais que falam sobre sustentabilidade. Por exemplo, eu fui numa semana acadêmica do Senai e eles, ao invés de trazer pistas para falarem sobre moda sustentável, eles trouxeram um cara que era engenheiro químico, outro que era engenheiro ambiental. Então, assim, são pessoas que têm toda uma base de estudo para saber o que estão falando. Que eu acho que a galera da moda fica muito... tem muita gente que faz pesquisa, sim, mas eu acho que a gente debate sempre as mesmas coisas, né? E isso eu achei interessante lá, dessa variedade de temas. Uhum. Isso eu Eu achei... acho que aqui a gente tem uma cena da moda autoral sustentável, slow, muito forte, eu concordo contigo. Acho que realmente a gente aqui conseguiu, talvez por sermos menores em termos de tamanho de cidade, realmente a gente conseguiu se unir mais, né? Ficar mais próximo. E lá fica mais pulverizado, assim, né? Talvez tenham tantos projetos ou muitos mais, mas a gente não consegue ter acesso a todos, né? Exatamente. E aqui a gente tem os movimentos das feiras muito fortes, né? Que fazem um trabalho muito Lá eles bacana de juntar. têm governo também, né? Oi? Lá eles têm mais apoio do governo também, os projetos. Tem toda essa questão, assim, que eu acho que envolve, né, de também a gente conseguir fazer, porque eu acho que juntos a gente tem uma força muito poderosa, mas individualmente é muito mais difícil, porque todos são, de fato, na grande maioria, pequenos, né? Sim, Então, eu acho que essa questão da união realmente é muito importante, né? Todos os trabalhos que eu realizei em coletivo, assim, com outras marcas, com outras pessoas, sempre me trouxeram mais retorno, porque mais gente via, né? Porque um vai levando para o outro, enfim. Então, eu concordo contigo nesse aspecto, assim, mas eu acho que a gente talvez né? A gente precise precisa... evoluir um pouco mais nessa questão de fazer dessa união algo realmente, um projeto, de fato, né? Das marcas realmente criarem algum coletivo, juntar todo mundo, de fato, em algo que traga um retorno para as marcas, né? E é muito difícil a gente conseguir unir todo mundo e ainda mais nesse momento que a gente está vivendo agora, né? Que acabou, enfim, Tanto de quebrando muito todos os projetos que estavam andando, né? Então a gente agora está num momento tipo assim, vamos parar
e vamos esperar e ver o que vai acontecer. E vamos tentar tocar o que a gente consegue nesse período, né? Eu acho que está muito nesse sentido, assim. A dor vai se manifestar, né? Eu acho que iniciativas como Me Empresta estão super alinhadas com o futuro, assim, porque eu acho que muita gente se deu conta do dinheiro que gastava com roupas que não precisa gastar, porque é aquela coisa que tu compra para ostentar, enfim, ou para suprir alguma necessidade, para se sentir satisfeito e feliz. Mas aí, por exemplo, vem uma pandemia dessas, tu perde emprego e daí tu tira dinheiro da onde? E de repente E aquele monte de coisa que tu comprou, tu faz o que com aquilo, né? Também tem isso, né? O que tu vai usar, né? Peça para vender. É o que está acontecendo, né? Muita gente querendo criar lojinha e tal, não só numa Empresta, como em outras plataformas, enfim, para poder rentabilizar um pouco através dessas coisas que muitas vezes ela comprou e não tinha necessidade de ter comprado, né? Então aí, nesses momentos, a gente acaba repensando tudo isso, né? Eu acho que com certeza. As peças. Isso eu acho incrível, porque até estava pensando hoje de tarde. Porque acontece, quando eu era menor, mais nova, eu tinha muito receio de emprestar minhas roupas que as minhas amigas fossem estragar, largar, principalmente largar, ou que elas não fossem me devolver, e daí era sempre uma função para pegar a peça de volta. E depois, quando a minha prima se mudou para Porto Alegre, eu sempre quis ter uma irmã, né? Então eu pensei assim, tá, eu vou deixar ela pegar e usar tudo que tem no meu guarda-roupa, não vou reclamar, não vou nem olhar. E foi assim, tranquilo. Ela sempre usou e tal. Às vezes acontecia de eu querer usar no dia e não poder porque ela pegou antes de mim, mas tudo bem. E depois disso, eu vi essa questão que quando eu comecei eu tinha vestidos que eu tinha feito pra mim. Na verdade, tudo começou assim, né? Com os vestidos que eu tinha feito pra mim, as clientes começaram a perguntar se eu alugava. Eu falei, alugo, não tem problema, alugo. E daí, tanto é que no início todo mundo reclamava que só tinha também PP, porque eram as coisas que eu tinha feito. Eu não tinha feito uma coleção. Eu, inclusive, né? Eu era uma que reclamava. E depois não tinha tempo de produzir, era tudo muito corrido. Sim. E, enfim, daí com o ateliê eu tive que desapegar dessa coisa de emprestar. Então, assim, tá, vai, empresta. Seja o que Deus quiser. E depois a gente fez o contrato, né? Eu fui aos poucos me profissionalizando. E com o contrato eu ficava muito mais tranquila de fazer essa roupa circular. Porque, sim, teve roupa que foi, sei lá, para Paris. Então era tranquilo, porque eu pensava, tá, tem o contrato, vai voltar. E eu tava pensando justamente nisso hoje, que a questão de tu emprestar roupas é muito legal. Eu adoraria poder trocar roupas com as minhas amigas, só que daí tem toda aquela questão que eu falei antes, a questão do alargado, a pessoa não devolver. E quando você tem uma plataforma intermediando isso como uma empresta, passa uma credibilidade maior, uma responsabilidade maior. Então a pessoa vai cuidar da tua roupa, é uma coisa mais tranquila. Tu pode porque a pessoa, ela tá, quando ela entra na plataforma, até isso que tu falou é bem legal da gente falar aqui, porque é uma dúvida que muitas pessoas me perguntam e eu tá ali na plataforma, a gente responde no contrato que tem, mas nem todo mundo lê, né, os contratos que estão ali no site. Mas é legal a gente falar isso, assim, que a pessoa que está alugando, que está colocando a sua lojinha ali, ela é responsável juridicamente por fornecer o produto e assim como a pessoa que está comprando ou alugando uma peça ali é responsável por devolver o produto. Então, ela tem um contrato com a plataforma que, caso ela não devolva, a gente pode cobrar dela. Então, essa segurança é que eu acho que muitas vezes é muito legal. Porque a pessoa às vezes fica receosa realmente de emprestar, né? Aí tem essa coisa que te garante, que te protege, né? Porque realmente é uma coisa que é nova, a gente não tá acostumado. Uhum. Mas tu sabe que essa questão, assim, a gente fez uma pesquisa, porque no início, quando a gente criou uma empresa, a gente ia colocar só para venda, né? Desculpa, ao contrário, só para aluguel. Porque era a nossa proposta, era uma empresta, né? Era para alugar. Mas aí a gente chegou à conclusão, a gente fez uma pesquisa e muitas pessoas tinham medo de alugar suas peças ou de alugar de alguém, sabe? E preferiam comprar. E aí a gente colocou todas as opções no site. Tipo, a pessoa pode vender, pode alugar por um período maior, menor, enfim. Tem várias opções ali. Pode e aí... Aí eu posso usar um tempo e botar no empresta de novo. Então, exatamente.
Na verdade, se a pessoa quer rentabilizar, ganhar uma grana mesmo, o aluguel é muito melhor do que a venda, porque ela vai poder, tanto que, primeiro que ela vai continuar tendo a peça, né? E depois ela ainda vai poder rentabilizar várias vezes com a mesma peça, né? Alugar várias vezes a mesma peça. A venda não, ela vai vender uma vez só, né? Mas às vezes a pessoa tem esse medo realmente da questão do aluguel, de dizer, ah, será que a peça vai voltar legal? Será que a peça vai. Mas é isso, a plataforma serve justamente para isso, para a gente tentar fazer essa intermediação entre a pessoa que aluga e a pessoa que está alugando para usar, né? Eu acho que isso vai tirar um pouco esse medo que as pessoas têm do aluguel, né? Eu acho que essa é a ideia, pelo menos. De tu poder usar roupas de qualidade, estar bem vestido, sem gastar tanto, né? Tu não precisa ter um investimento tão grande e tu vai estar sempre bem. Então, isso eu acho super importante ressaltar, né? Uhum. E aí, eu acho que também a pessoa tem que ter um entendimento, assim, quando aluga uma peça, isso eu sempre falo. Eu acho que tu vai poder falar bastante, tu trabalhou com aluguel, vai poder falar sobre esse aspecto, assim. É natural que uma peça venha com um fiozinho puxado, com uma, né? Isso pode acontecer de fato, né? Quando tu disponibiliza uma peça para aluguel, tem que estar apto também para daqui a pouco, se tu precisar fazer uma customização depois na peça, transformar essa peça, né, cara? Não sei o que tu acha isso, mas... Festa mesmo, que a gente usa com acessórios e tal. Acho É, que, assim, mais, por exemplo, para trabalho, blazer, essas coisas, acho que não estraga assim tão fácil. uhum. Que a roupa de festa ela já é uma roupa delicada, então é natural, como a tua roupa que tem milhões de bordados, é natural que caia uma pedrinha, né? É impossível não cair. Então, assim, são coisas que a gente também, quando aluga, a gente tem que pensar, tá, como é que essa roupa é? Ela é uma roupa que vai ter algum problema depois na volta, né? E aí eu tô preparado para arrumar isso, se isso acontecer ou não. Aí, se não, é melhor talvez vender a peça, né? Então, esse penso a gente tem que ter quando a gente vai colocar a peça para alugar ou para vender, né? Numa plataforma, assim, qualquer plataforma, na verdade, né? Mas eu queria falar um pouco do teu trabalho, assim, falando da customização. Eu sei que tu tava sem peças aí para mostrar, né? A gente conversou, te falei para de repente te mostrar alguma peça que tu tenha transformado. Daí eu peguei uma que eu tinha aqui, que é a saia, aquela que eu... Porque a Karina não tá na casa dela, né? Ela tá na casa da avó dela, da avó, né? Em Juí. Ela tá na casa da avó dela. Daí eu hoje perguntei pra ela, Baca, mostra umas peças e tal na live hoje. Ela disse, não, mas eu não tô em casa, não tem como mostrar. Aí eu disse, não, então vou pegar umas que eu tenho aqui no Me Empresta e vou mostrar. Então eu queria mostrar essa saia, e daí eu queria que tu falasse um pouquinho dela, assim, de o que foi feito nela, enfim, para o pessoal ter uma ideia do que é o teu trabalho, para quem não conhece, que está assistindo aqui a live, poder ter uma ideia. Então, essa aqui é a peça, ó. É uma saia linda, linda. Ela entrou hoje no site do Me Empresta para vender, tá? Para quem não quer alugar e quer comprar, tá para vender. Então, assim, vou mostrar de pertinho aqui para o pessoal poder ver o que foi feito nela. Qual é a história dessa saia, cara? Guria, essa saia eu fiz ela com retalhos. A parte de fora e a de dentro, as duas são retalhos, né? E eu não lembro, eu acho que o tecido tinha algum defeito. E daí eu Por dentro o forro dela é diferente, eu nem tinha me dado conta. Ela tem um forrinho listradinho. Eu acho que esse tecido vermelho tinha algum defeito que eu resolvi fazer essas listras. Aí eu bordei e depois eu resolvi fazer esse bordado na lateral e fui, sabe quando tu vai bordando e fazendo? E ficou linda, eu sou apaixonada por essa saia. Se ela me servisse, ela óbvio seria minha. Mas assim, ela é muito linda. Ela é muito linda, minha mesmo. Tipo, eu não ia nem alugar, ia ser minha, muito minha. Mas olha só, isso que eu quero falar, né? Como uma peça simples, às vezes que tá tendo um defeito, Diferença, pode se transformar numa peça super luxuosa, né? Que tipo, pode ser usada em qualquer ocasião e tal. Essa saia eu acho que é um exemplo bem. Tipo, ela tem realmente, dá pra ver ali que ela foi feita com retalhos na costura. Eu não sei se eu vou conseguir mostrar isso, mas aqui, ó. as emendas. Ela tem uma emenda, ó, tá vendo aqui? Tem uma emenda de tecido, mas é uma peça super luxuosa, super linda e, tipo, que foi feita aproveitando algo que, teoricamente, seria descartado, né? Então, Sim, acho que essa é a ideia desse trabalho, né, cara? De uma leva aqui de retalhos que eu peguei de uma loja que fechou, era uma
do Iguatemi, eles fecharam e a menina da loja estava vendendo os retalhos fechados em sacolas, né? Daí era por quilo. E eu lembro que eu comprei vários, assim, comprei malha e comprei esses tecidos que no fim foram super úteis, ficaram lindos. Mas eu acho que o principal que a gente pode fazer hoje é a questão de, que nem tu falou, né? Aproveitar e reaproveitar o máximo de vezes possível. E assim, eu tenho zero apego em relação a recortar as roupas, tanto é que todo mundo fala, ai, mas tu não tem medo de recortar, e se der errado, isso fica feio, eu recorto mesmo, e seja o que Deus quiser. E eu acho que isso vale muito para, por exemplo, vestidos de festa, né? Que é o que eu trabalho. Tu pode usar aquele tecido de várias formas diferentes, e a gente faz transformações que às vezes a pessoa nem acredita que é o mesmo tecido, porque fica muito diferente. Isso, eu acho que esse é o negócio, né? Tem peças assim que tu mostra, eu vejo no teu Instagram, né? Que tu mostra assim o antes e o depois, né, da peça, tipo, como era e como ficou. E às vezes tu olha a peça como era, né? E aí eu acho que entra aquelas peças talvez que traga, que tu garimpe num brechó, né? Que é uma peça que tem uma modelagem super antiquada, ou tipo, que não teria nada a ver com o estilo das tuas clientes ou com o teu estilo, mas tu vai lá e transforma em algo totalmente diferente, assim, né? E com outra cara mesmo, e transforma a peça, e a peça fica linda. E, tipo, eu acho que essa é a ideia, né? E aí entra a questão também, tá, mas a Karina é estilista, ela sabe fazer uma transformação e tal. E eu que tô em casa, que não sei fazer nada, eu pego uma jaqueta minha, o que eu vou fazer? Né? Tipo, mas aí eu acho que tem tantas formas, né? A gente vê aí tantos tutoriais que as pessoas mostram, às vezes, coisas lindas que fazem assim com cola para tecido, que tu não precisa saber costurar para fazer, né? Tipo, aquela coisa da gente parar e pensar assim, essa blusa tá com um rasgãozinho aqui, eu vou jogar fora, sabe? Não, tem milhões de alternativas para você reaproveitar a peça, então acho que a gente também começar a ter esse olhar, né? Que às vezes fica mais bonito do que era antes. Exatamente, fica mais bonito do que era antes. E é aquela coisa de ir no erro e no acerto e usar criatividade. Criatividade é um negócio que a gente tem que estimular, né? Não adianta pensar, não, eu não sou criativo, não vai dar pra fazer. Não, tem que fazer, tem que testar e tu vai ver que isso vai desenvolvendo e vai melhorando com o tempo, né? Por várias vezes eu achei que eu não fosse capaz de produzir esse tipo de roupa e no fim deu certo, assim, tem coisas que eu fiz que nem eu acredito. Eu fico, cara, como é que esse vestido virou esse macacão? E dá certo, só tem que tentar fazer, né? E hoje em dia tem muita alternativa, tu pode pesquisar, que nem tu falou, tem muito tutorial, muito vídeo, tanto no YouTube, quanto no Instagram, quanto, sei lá, no TikTok. Tem muita opção mesmo, até eu aprendo coisas, então assim, a gente tá sempre aprendendo. E a questão de ser estilista também não quer dizer muita coisa, porque tem estilista que sabe fazer transformação e tem estilista que não sabe. Eu acho que depende o tipo de especialidade que tu tem, né? Cada um tem o seu dom, o seu talento. Mas eu acho que esse tipo de coisas são coisas que tu consegue aprender. Principalmente mais com roupas assim que a gente falou, de dia a dia. De repente uma blusa que eu uso pra sair, ou que eu uso pra, sei lá, jantar fora. Então, coisa que tu consegue fazer, né? E até o que eu fiz, eu tentei fazer que não sabem costurar. Tanto que eu ensinei a fazer o pontinho à mão, para ser uma coisa mais inclusiva, né? A gente fez uma live na semana passada com a Thay, né? E falamos um pouco sobre essa questão essa questão toda do lado da indústria mesmo, né? Do desperdício de recursos e falamos um pouco do documentário do True Cost, né? Indicamos aqui, então vou aproveitar para indicar para quem não viu na semana passada a live para assistir, entender. Acho que a melhor forma de vocês entenderem um pouco melhor tudo que a gente vem falando aqui nas últimas lives é assistir esse documentário, sabe? Porque ele mostra muito tudo isso que a gente vem falando aqui nas últimas semanas, do desperdício, da gente evitar jogar fora, evitar se desfazer de roupas. E a gente não tem a dimensão até a gente realmente começar a estudar e começar a conhecer um pouco mais do que está por trás das roupas que a gente veste. Então, eu acho que se tem um recado que a gente tem que dar é esse. Procura te informar um pouco mais sobre as marcas,
assista esse documentário True Cost, existem outros também relacionados à moda, à exploração na indústria da moda, que eu acho que vocês vão entender melhor e vão começar a se cobrar mais também essa questão, assim, de... Claro, como a Karina falou, cada um tem o seu tempo, cada um vive a sua realidade, né? Eu acho que cada um de nós tem a sua realidade, as coisas que acredita, mas eu tenho certeza que as pessoas que assistem que Não vão... tá sendo mesmo depois de assistir uma coisa Não, impactante, não né? tem. Não tem, porque tu começa a te dar conta de coisas, porque a indústria, o marketing, a publicidade, trabalhou nas nossas mentes desde que nós somos bebês, desde que nós somos pequenos. A gente vem sendo trabalhado para consumir, né? E não pensar muito nessas consequências. E com essas informações todas que a gente está tendo, graças à tecnologia, à internet, tudo que veio nesses últimos 20 anos, a gente conseguiu ter acesso a informações e saber de coisas que muitas vezes a gente não se dava conta lá atrás, nos anos 90, quando a gente consumia desenfreadamente. Então, acho que agora que a gente tem acesso a essas informações, a gente não pode simplesmente fechar os olhos e achar que elas não existem, né? A gente precisa mesmo se informar. E aí, a partir de tendo a informação, aí a gente decide o que vai fazer. Mas eu acho que quem tem a informação vai optar por mudar a sua forma de consumir, de pensar a sua relação com o consumo de um modo geral, não só com relação à moda, mas com relação a qualquer coisa. Eu acho que agora com essa questão toda do coronavírus, dessa crise mundial, os próprios produtores mesmo vão começar a produzir diferente, a pensar diferente. É uma coisa que não tem muita volta, assim. Eu acho também que a gente tem que priorizar comprar localmente de produtores que são do nosso bairro, da nossa cidade, do nosso estado, do nosso país, porque só assim a gente vai conseguir fortalecer de novo a economia, né? Então, eu acho que existem muitos caminhos, assim, né, para roupa que não seja o lixo, né? Acho que a gente, antes de jogar qualquer coisa fora, hoje a gente precisa pensar muito. Então, assim, pensar no que você realmente precisa é o primeiro passo, né? E a gente fez uma pesquisa quando a gente estava passando pelo processo de pré-incubação, né, lá no RS Criativo e tal. A gente fez algumas pesquisas de mercado, assim. E a gente viu uma coisa que eu fiquei muito impressionada, assim, que as pessoas usam, em média, 30% daquilo que elas têm no armário, né? Então, assim, número geral, né, genérico. Mas, assim, gente, isso é muito impactante se a gente parar para pensar, né? Tem 70% de coisas que você tem que você não usa. Isso não é só com relação à roupa, é com relação a tudo, assim. Então... olha, sapato... sapato, acessórios, até eletrônicos. As pessoas, tipo, descartam muitas vezes antes dele ficar obsoleto. Então, várias coisas, né? E aí, aquela coisa também, será que a gente precisa ter o último modelo do celular? Será que a gente precisa ter o último, né? A última coleção, né? Essa coisa de coleção. As coleções, quando eu era pequena, eu sou mais velha, né? Quando eu era pequena, eram 4 coleções no ano, sabe? Hoje são as lojas, as grandes redes fazem 50 coleções no ano, né? É uma coisa absurda. É uma por semana, exatamente. Então, assim, isso é uma coisa que ninguém precisa consumir tanto assim, né? A gente precisa repensar isso. Então, e eu acho que assistindo esses documentários e se informando, a gente consegue porque às vezes, para quem não tá tão por dentro quanto a gente, a pessoa ouve o que a gente tá falando e pensa assim, cara, não está por que toda essa... Mas pesquisa um pouquinho, tenta estudar um pouco mais a fundo que você vai ver o porquê da gente estar sempre falando sobre isso aqui, porque realmente a gente precisa pensar em novas formas de consumir e de transformar os nossos negócios, né? Eu acho que os negócios eles têm que continuar existindo, porque eles geram emprego, eles geram renda, as marcas têm que continuar existindo, as indústrias têm que continuar existindo, mas elas precisam rever os seus processos. Né? Exatamente, eu acho que é exatamente isso. Então é isso, Cato. Tem alguma coisa que tu queira falar para quem está assistindo? Eu vi que um monte de gente entrou, agora a gente já estava mais pro final. Teve muita gente que acessou aqui. Teve algumas mensagens aqui, vi umas palminhas também. Eu acho que agradecer, obrigada pela conversa. E quem quiser também saber um pouquinho mais sobre moda sustentável, segue, me empresta, me segue.
que a gente está sempre postando dicas e a gente responde. Se a pessoa tiver qualquer dúvida, pode perguntar pra gente. E quem quiser também ver os tutoriais, tem no IGTV do Karina Brendler Atelier Eco Fashion. E tem os antes e depois, enfim, podem dar. Inclusive, eu tenho essa blusa aqui, quero transformar ela em outra coisa, me dá uma ideia, uma dica. Isso, tô aqui para ajudar. E tem a lojinha, né, Cá? Tem a tua lojinha lá no Me Empresta, que tá cheia de roupas lindas da Karina. E, gente, tá muito legal a loja da Karina, tem muita coisa legal lá. E vale a pena dar uma olhada. Tem várias peças para alugar, tem peças para vender, enfim, tem para vender e alugada, para escolher o que quer fazer. E a gente tá pensando em umas ideias aí, né, Cá, para os próximos meses aí, pra gente fazer com algumas peças tuas aí, algumas coisas que vão rolar aqui pelo Me Empresta, mas aí mais pra frente a gente conta, né, Cá? Tá bem, adorei. E assim, ó, quero deixar uns recados aqui, que semana que vem tem 2 lives bem legais aqui. Uma na terça e outra na quinta. A na terça vai ser com um menino, o Bendito Fruto entre as mulheres aqui. Nossa primeira loja masculina de destaque, que vai ser com o Adriano Sescani, jornalista de moda. Ele vai falar com a gente sobre o público masculino e o consumo consciente. Vai ser na terça, dia 26, às 19 horas. E a gente estava conversando aqui sobre isso acho que foi com a Gabi que eu conversei, com a Gabi Henneman, e ela estava falando, gente, o homem é mais consciente, né? De um modo geral. Porque ele consome muito menos e eu vejo pelo meu marido, assim, além de consumir menos, ele também usa até a roupa dele, quando ele se desfaz, não tem mais o que fazer com ela, né? A gente consegue ter essa noção, né? Exatamente. Então a gente vai conversar um pouquinho com o Adriano, que lida com esse público masculino, e vai falar um pouquinho pra gente sobre isso. E no dia 28, na quinta, a gente vai conversar com a Daphne Constantinopoulos, que é blogueira, trabalha com moda, com empoderamento, e vai falar um pouquinho sobre a democratização da moda, como as marcas podem ser mais democráticas. Então acho que vai ser bem legal. Cá, muito obrigada mais uma vez pelo apoio, por estar sempre do nosso lado, sempre assim apoiando a nossa ideia, né? Tenho certeza assim que essa parceria vai ser eterna. Com certeza. Obrigadão. Obrigada. Gente, obrigada, boa noite e até a próxima.